dia, cidade! Hoje nós estamos aqui na casa do Saturnino Masson. E eu avisei para ele que eu estava de dieta. Agora, olha o café da manhã, gente. E aí, né, tá aqui com a Maria, que é a esposa dele, o Vander. Tá todo mundo trabalhando ao telefone, porque não é fácil hoje reunir todo mundo numa mesa de café. O Neto, o Lauro ali trabalhando. Né? A gente falou que vinha, não ia falar de política, mas não tem jeito, porque a história política da região se confunde com a história de Saturnino Masson. A gente estava vendo umas fotos aqui e em todos os momentos da história da região estava lá Saturnino, né? Sempre teve muito ativo em todos os acontecimentos aqui da nossa região. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua visita aqui na minha casa para esse café e conversar um pouco e falar um pouco da história, da minha família e da história da nossa cidade, né? Falando em história, Márcia, eu gostaria de contar um pouco, né? Eu que sou paulista do interior de São Paulo, vim aqui para Mato Grosso aos 18 anos com meus pais, com meus irmãos, e viemos em 1963, paramos ali na cidade de Nova Olímpia, mas logo em seguida, na negociação, na transitação dali para cá, daqui para lá, eu percebia que Tangará tinha muito mais futuro, terras mais férteis e muita chance de fazer negócios aqui. Então eu passei mudando aqui para Tangará, aonde eu vim cuidar, gerenciar o Armazéns Gerais do estado de Mato Grosso, antiga Casemate, extinta hoje, né? Esse aqui que eu vou mostrar foi o primeiro caminhão que eu consegui comprar. É um caminhão Chevrolet 66, com a placa, até hoje nunca esqueci da placa, CG0078, né? Que então esse caminhão aqui me ajudou muito, trabalhei muito. Teve viagem que nós saímos daqui de 4, 5 horas da manhã de Tangará, íamos almoçar no Distrito de Progresso lá pelas 8, 9 horas da noite. Que a estrada era ali pelo meio do Cerrado, passando aí pela Vila Alta, desviando dos rios, né, porque não tinha ponte, então você ia desviando pelos chapadões do Cerrado, onde não tinha estrada. Estava quantos quilômetros mais ou menos? Se fosse contar pelas curvas ali, indo pela estrada, sobe ali pela estrada onde é Alta Boa Vista, passando lá onde que é a fazenda do Bozanini hoje, aí desviando da cabeceira do afluente do Queima-Pé, depois desviando da cabeceira do rio Estaca, né? Passando ali por cima da cabeceira do Rio Branco, onde ia a Fazenda Paraíso, para chegar no Progresso, mas não tinha estrada, era muito atoleiros, né? Então era com muita dificuldade. Talvez nós íamos em 3, 4 caminhõezinhos, aonde nós íamos parando, atolando, amarrava o cabo de aço, aí puxava, talvez tinha que descarregar o caminhão, levar os arroz lá para frente, para poder ficar mais fácil para puxar o caminhão mais leve. Então era uma vida muito difícil e eu acho que nós conseguimos vencer. Vamos lutando. Esse caminhão que eu estou aqui na mão, que eu vou mostrar, foi o primeiro caminhão que descarregou, onde eu gerenciava esse armazéns do governo, que eu gerenciei por um ano. Você vê, nem cobertura tinha, a urgência era tanto, o governo fez rapidamente aí esse contato, esse acordo com o Tangará, para comprar o produto dos produtores, porque era muito pequeno, produtor com dificuldade. Então aí nós recebíamos uma mercadoria, documentava, fazia os romaneios, as notas, entregava para o produtor, e ele ia lá em Cuiabá, no Banco do Brasil, para receber o produto, porque aqui quase não tinha comprador. Então o governo, naquela época, tinha até um ditado, plante que o João garante, né? Era na época do João Figueiredo, e aí então, o Banco do Brasil fazia o pagamento para os produtores. Então era uma época muito difícil, mas foi uma época gostosa, né? Tangará foi um sonho, cresceu muito. Eu adquiri muito conhecimento com o pessoal, com os produtores, muita amizade, né? Muito contato com a produção da região, os produtores, e também com toda a cidade. A cidade era pequena, e aí surgiu a possibilidade de candidatura. Mas eu não entendia, eu gostava de política, né? Que meu pai tinha sido vereador lá para o Barra do Bugre, meu tio também. Eu sempre estava no meio ajudando alguém.
mas não tinham conhecimento. Aí os amigos, a comunidade exigiu que alguém fosse candidato. E na hora lá, dentro do TTC, eu me lembro disso, estava muito lotado e as pessoas levantaram e disse que quem tinha condição de ser candidato na época, que tinha popularidade para arrumar voto, seria eu. Eu te digo com toda a verdade, eu dei uma tremura nas pernas. Aí eu disse não, aí a comunidade levantou e disse, você não pode falar não, a comunidade está te convocando, está te convidando e está te convocando, você tem que enfrentar. Aí eu acabei aceitando, aonde nós candidatamos a prefeito, a primeira candidatura minha, em 82, perdemos a eleição para o Porfírio, né? E depois, aí já engrenamos na política, aí não saímos mais. Aí, depois, em 88, fomos para uma candidatura a vice-prefeito, onde fomos vencedores também. Tiramos o mandato de vice, aí conseguimos aí adquirir mais experiência, mais conhecimento e mais amizade. Depois, como todos conhecem, uma candidatura a deputado federal, onde fiquei na suplência, né? E posteriormente aquele mandato tampão também, onde fui prefeito por 1 ano e 3 meses, onde a cidade estava com muita dificuldade, mas graças a Deus, acho que o trabalho, a dedicação, ela supera tudo, né? Superamos isso aí, colocamos a cidade na paz, no rumo certo, com progresso. Nesse ano e 3 meses, eu sempre agradeço muito a equipe da prefeitura, funcionários, e a equipe que eu arrumei, que a maioria eram servidores de carreira da prefeitura, onde que diversos projetos que nós retiramos da gaveta, que estavam paralisados, e levamos para Brasília, protocolamos e tivemos a felicidade de sair muitas obras, né? Como foram mais 75 quilômetros de rede de esgoto, foram creches, UPA, asfaltamento, enfim, foram diversas obras que veio na hora certa que a cidade precisava daquele arranco. Pouca gente sabe, mas há um tempo o senhor foi surpreendido com a questão da falência renal e o senhor tem que fazer hemodiálise hoje. Até às vezes as pessoas não conhecem essa história, eu acho interessante porque é um exemplo, o senhor continua batalhando, é deputado, viaja, né? Se precisa fazer hemodiálise em Brasília, já reserva a clínica em Brasília, faz lá. Enfim, eu queria saber como é que isso lhe afetou como ser humano, como é que você recebeu essa notícia da falência renal, de ter que fazer diálise? Bem, eu fazendo os exames rotineiros, uma época minha pressão teve um pouco alta e ao fazer o exame, isso já há uns 16, 17 anos atrás, e normalmente eu fiz todos os exames e fui consultado pelo esse Dr. João, que tem a clínica renal aqui em Tangará hoje, Dr. João José de Matos. Aí ele me disse, olha, você tem problema renal, você tem que se cuidar, que mais tarde você pode ser sujeito até a ir para hemodiálise. E não deu outra, né? Depois de uns 15 anos, o rim foi atrofiando, né? E é onde eu me submeto ao tratamento renal. Eu gostaria de dizer para a população, alguém que tiver um problema desse na família, não se assuste não, porque hoje tem as máquinas, né? Tem o transplante, a hora que der certo o transplante, de conseguir um rim de cadáver ou então um rim compatível de uma outra pessoa, você faz o transplante. Do contrário, eu tenho colegas aí que têm 30 anos fazendo hemodiálise, né? Eu já estou há mais de 6 anos, tranquilamente. Lógico que qualquer doença deixa você um pouco debilitado, mas nunca me impediu de eu fazer meu trabalho, minhas obrigações. Levanto madrugada, levanto a qualquer momento que precisar, e estamos em forma, estamos na luta. E então eu acredito que uma coisa que vem para você, você tem que receber isso com naturalidade. No primeiro impacto você sofre aquele choque, mas depois você convive naturalmente. A história de vocês, né, com o arroz, com o feijão, também ela é uma história antiga, né, Wander? Com certeza, né? As fotos são uma prova disso, né, Márcio? Está aí, ó. Duas situações, 2 momentos, né? Eu estava em cima dos caminhões,
acompanhando os trabalhos da cerealista. Também fazia as pesagens de arroz, às vezes até à noite, né? Muitas vezes até 9, 10 horas da noite, pesando os sacos de arroz que vinham das carrocinhas naquela época de 1977, não, acho que 77, né? Quando eu já tinha 8, 9 anos, né? Isso era comum para você estar em cima do caminhão, assim? Sempre estava presente, né? Pesando, aquelas balancinhas de mesa, né? Que pesava 3 sacos de arroz, né? Aí quando ia tirar as fotos, ele tinha que subir no caminhão para poder registrar o momento, né? E como que é interessante hoje, né? Você relembrar isso, fatos ocorridos em 78, 80, né? Muito interessante, né? Qual que é, assim, o exemplo que o seu pai traz para você? Assim, quando você lembra do seu pai, o que você sente? Então, ele sempre foi dedicado ao que ele fez, né? Ao que ele trabalho, né? Sempre lutou trabalhando, né? Conquistou o que ele tem, o que ele possui, trabalhando, né? E como pai, né? Estivemos sempre presentes, sempre juntos, sempre unidos, né? Então, isso é muito bom, né? Essa união é muito bom. Isso é o que nos une, nos deixa sempre juntos, e é o que precisa, né? A família precisa de estar unida, né? Para superar todos os desafios, todas as dificuldades e viver também as glórias, com certeza. Guilherme, bom, você está tendo uma oportunidade aqui, ó, de fazer uma fala para o seu avô, que está aqui do lado, para o seu pai. O que é família para você? Qual o exemplo que eles trazem para você, que é o seu espelho? Tudo isso é um pouquinho de coisas que os dois falaram, está certo, né? Então, o que eu lembro, quando nós éramos criança, sempre trabalhei na cerealista, mexendo com os pacotinhos, não só eu, mas meus primos e os amigos também, que eram lá no centro. Quando meu avô ia com a gente para a fazenda, ele sempre ensinava a gente a andar de cavalo, a pegar um bezerro, a vacinar, a dirigir um trator. E desde aprender a dirigir um carro, então todos esses incentivos assim sempre foram fortes, são fortes na nossa casa, né? Então desde o nosso avô nos ensinando, meu pai também ensinando a gente. Então sempre teve esse incentivo e essa forma de encorajar, de falar para você, não, é uma coisa simples, mas aprenda a fazer. Vai tirar um nível, aprenda a saber como é que faz esse tipo de coisa. Então isso sempre tem. E sempre, graças a Deus, na nossa família inteira, são pessoas que trabalham, são pessoas que procuram fazer aquilo que é correto. Meu avô, os irmãos dele, as irmãs dele, tanto da família maçom quanto da família da minha mãe, da minha avó. Todas as pessoas são trabalhadoras, são pessoas que não têm preguiça e são pessoas que buscam diferencial naquilo que vão fazer. Olha, gente, e a Maria, ela é esposa do Saturnino, e olha o bolo que ela fez pra gente. Assim você me mata, Maria. Maria, me conta, como é que é acompanhar a vida desse homem que não para, né? Você viaja com ele também? Viaja. A gente sempre, quando ele vai para Cuiabá, né, eu sempre estou junto. Quando ele viaja para fora, sempre estou junto. É um pouco difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Porque é uma coisa que você vê ele fazendo em prol do bem da sociedade, né? Uma pessoa assim que eu nunca vi, por exemplo, te deixar alguém na mão. Sempre ele está pronto para ajudar. E isso é muito gratificante. Às vezes ele fala bem assim: não, vamos para Cuiabá hoje, você não está cansado? Fica. Eu falo, não, eu vou, né? Vou acompanhar, né? Porque é gostoso. Eu não consigo, acho que ficar mais sozinha, né? A gente gosta sempre de acompanhar, porque nesse acompanhamento você sempre está aprendendo, é sempre um aprendizado. Só para fechar, assim, as pessoas hoje estão muito descrentes com o político e até às vezes a própria pessoa que se propõe, né, a lutar pela comunidade tem que ouvir coisas às vezes do tipo que todo político é corrupto, é ladrão. Como é que é viver essa situação, Saturnino? Olha, você talvez ouve certos assuntos que é constrangedor, né? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: que nem os dedos das mãos são iguais. Então, eu acredito no meu ser e eu faço política para a população, para o bem do povo. Eu nunca fiz política pensando em ganho pessoal. Eu acho que o político tem que fazer isso, desenvolver projetos para que venha beneficiar a comunidade. Então, isso sempre que eu fiz, com tranquilidade
E graças a Deus eu acredito que nós temos que separar o joio do trigo. Tem os bons políticos e tem os maus políticos.